Nós sempre dizemos que não é aprender que é difícil, é o desaprender. Frase de Charlie Munger sobre aprendizado, que é muito fácil da gente aprender as coisas, seja por exemplo, seja por estudo, seja pela prática, mas o desaprender mexe no nosso ego, mexe no nosso apego. Como que a gente pode ter aprendido algo que está errado? Isso mexe com a gente. Nosso ego não quer aceitar isso. Ele quer estar sempre certo. E eu trouxe essa frase para a gente falar sobre um modelo mental de destrua suas crenças de estimação. Você vai me perguntar, mas Noto, que diabo é isso de crença de estimação? Eu vou te contar uma história. Imagina que tem vamos chamar ele de o homem do martelo. E ele sabe apenas usar o martelo em tudo que ele faz, na construção, em casa, no trabalho. Ele é o cara com o martelo, ele é o brabo do martelo. Mas você vai falar assim, da onde vem esse aprendizado? Bom, o pai dele também era o cara do martelo e ensinou para ele através da tradição. E o avô dele ensinou para o pai dele, que ensinou ele através da tradição. Então é um conhecimento aí familiar que essa geração de homens, eles mandam muito bem com a ferramenta do martelo. E foi com o martelo que esse cara conseguiu um bom trabalho, foi através desse martelo que ele conseguiu entrar na universidade, ou seja, ele aplicou aquilo que ele tinha, aquilo que ele aprendeu com o pai, com o avô dele, da tradição da família dele, e, cara, deu certo para ele. Ele conseguiu alguns feitos na vida dele, sim. Só que aí ele se deparou com uma coisa que foi o inferno na vida dele. Ele até chamou essa coisa de problema. E não é nada mais, nada menos do que um simples parafuso. Mas por que será que aconteceu? O que isso virou um problema para ele? Porque ele só tem um martelo, a única coisa que ele sabe fazer é dar martelada. O que acontece? Ele foi dar martelada no parafuso, ele enrolou a unha. Por quê? Porque não funciona, não é assim que o parafuso foi feito para ser trabalhado, não é com um martelo, não é na porretada que ele foi feito. Então esse cara fica muito puto, porque ele pensa o seguinte: porra, eu tô ali, por que não tá dando certo essas marteladas que eu tô dando? Eu aprendi a vida inteira a fazer isso, vim conquistando minhas coisas dessa forma, eu me deparo com um problema que eu não sei resolver, por como que não pode dar certo do meu jeito? E ele fica muito chateado, muito puto. Até que. Opa, pulei um sem querer. Até que chega alguém e fala pra ele: cara, você já tentou essa chave de fenda aqui? Pode ser melhor para você resolver o problema do parafuso, para você conseguir parafusar esse problema que apareceu para você. E ele pega essa chave de fenda e fala: caramba, isso aqui, não sei, é uma parada, porra, é um pensamento novo, isso aqui é uma ferramenta nova. Mas, meu, eu já sou tão bom com o martelo, eu aprendi com meu avô, com meu pai e tal, a nossa tradição da família do martelo, e eu venho conquistando minhas coisas desse jeito. Quer saber de uma coisa? Foda-se a chave de fenda, eu sou bom no martelo. Eu vou dar martelada, vou pegar esse martelo, eu vou dar martelada no parafuso de novo. Só que o que vai acontecer? Esse cara vai se frustrar. Porque ele está tentando resolver um problema com a ferramenta que não resolve esse problema. E ele fica puto, mais puto do que da outra vez, porque agora ele tentou de novo, ele está sendo insistente. Tem aquela diferença, né, de persistência para insistência. Esse cara está sendo insistente, cabeça dura. E aí, pô, chega outra pessoa e fala assim: ó, tô vendo você dando martelada, e se você tentasse resolver esse problema com a chave de fenda, uma outra ferramenta? E ele depara com a chave de fenda de novo e fala: caramba, deixa eu testar isso aqui. E ele vê que essa ferramenta é exatamente o que ele precisa para resolver esse problema novo que tinha aparecido na vida dele, que ele nunca tinha visto antes, que é um parafuso. E aí ele fica muito feliz, ele fica muito alegre, porque ele conseguiu resolver esse problema. Isso traz uma ideia para a gente aqui, que enquanto esse homem ele só tem um martelo, se a gente usar o modelo mental da inversão, que nós já aprendemos aí
um, dois ou três vídeos antes desse, a gente vai entender que, bom, primeiramente, a gente não quer ser esse homem que só tem um martelo, porque quando aparecer um problema diferente na nossa vida, se a gente só souber de uma forma de resolver, a gente vai se ferrar. A gente tem que saber outras formas de resolver problemas. A gente tem que ter uma caixa de ferramenta. Então, trazendo aqui à tona o modelo da inversão, se o homem com martelo ele só tem uma ferramenta para resolver todos os problemas dele, vamos fazer a inversão aqui. Vamos fazer como não ter apenas uma ferramenta, como não precisar ficar batendo muito a cabeça para aprender alguma coisa. Ou seja, como não ser o homem do martelo. Vocês entendem que eu estou invertendo a questão? Para ser o homem do martelo, você tem que ter só um martelo. Para não ser o homem do martelo, a gente pegar esse modelo mental, né, de inversão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir, a gente tem que adaptar para a gente uma caixa de ferramentas, porque aí podem aparecer novos problemas, problemas diferentes que, bom, o martelo está ali. Se for um prego, a gente vai resolver com o martelo. Mas e se for uma rachadura, se for algo para a gente parafusar? A gente tem que ter uma caixa de ferramentas, porque isso vai evitar da gente se frustrar com uma solução que não resolve e vai facilitar o nosso caminho, porque a gente vai saber o que a gente tem que fazer para resolver esse novo problema que apareceu. E aqui eu trago uma nova frase, uma nova por slide, né? Mas uma outra frase de Charlie Munger, que ele fala o seguinte: deve-se reconhecer a realidade, mesmo devemos ali, acredito eu, né? Devemos reconhecer a realidade mesmo quando não gostamos, de fato, especialmente quando não gostamos. Porque é muito fácil a gente reconhecer a realidade quando a gente está certo, quando a gente consegue provar que a gente está certo. Mas e quando a gente tem uma concepção de mundo e uma outra pessoa prova por A mais B, prova ali cientificamente, talvez, que a gente está errado? Fica um pouco mais difícil de aceitar, porque está envolvendo o nosso ego, está envolvendo... A gente não quer dar o braço a torcer, não quer admitir, não quer falar que está errado. Então essa frase do Charlie Munger, ela alerta a gente para, especialmente, a gente lembrar de reconhecer quando a gente está errado, que a gente está errado e pronto, e aceitar a realidade. E também reconhecer quando a gente está certo também, né? Se existem provas, né? Até mesmo um outro cara aí, o Charles Darwin, o que acontece? Ele, toda vez que ele encontrava uma evidência, Charles Darwin era biólogo, né? O primeiro biólogo lá que fez a teoria, criou a teoria da evolução, os caralho e tal. O Charles Darwin ele tinha uma parada muito louca que ele fazia, que é o seguinte: sempre quando ele encontrava uma nova, como é que eu posso dizer, uma nova evidência científica ali que contradizia o que ele estava acreditando, uma das primeiras coisas que ele fazia em até 30 minutos era descrever quais que eram os conflitos de ideia. Desde essa evidência que surgiu agora, estava conflitando com o que ele acreditava antes. Ou seja, se ele acreditava que... Não é que tinha aquela parada lá, tipo, da lei do uso e desuso de Lamarck, um rolê assim, eu não vou lembrar aqui, que o pescoço da girafa é muito alto, muito grande, porque a girafa foi evoluindo, ela usa muito o pescoço para pegar as frutas na árvore. Enfim, isso é uma mentira. Não que ele tá falando mentira, né? Mas isso não é verdade, melhor dizendo assim. Então imagina que Charles Darwin descobrisse ele alguma coisa. Imagina que Charles Darwin acreditasse nisso e ele descobrisse alguma coisa e fala: caramba, não, o Lamarck tá errado, porque não é por causa disso, é por causa de uma outra coisa. Eu também tô errado, porque eu tava acreditando nessa ideia e tal. Nos 30 minutos, ele começava a anotar o porquê, tipo, anotando o que estava conflitando, quais que eram as novas evidências que estavam conflitando com essas evidências do que ele acreditava. Mas por que em 30 minutos? Porque a nossa mente, se deixasse esfriar essa evidência, passar um tempo, pode ser que depois ele pensaria assim: ah não, mas aquilo lá aconteceu só uma vez, não foi tão assim, eu acho que eu tô certo mesmo, aquela evidência não era verdadeira.
Ah, não, eu nem vi, nem sei se era evidência mesmo, eu não lembro direito se era ou se não era. Então, para evitar a mente dele sabotar ele mesmo, ele já escrevia esses conflitos para depois analisar melhor. Né? Olha que interessante, né? O cara, naquela época, já tinha esse conhecimento da mente que em até 30 minutos ele tinha que anotar, porque talvez ele poderia se auto-sabotar querendo não acreditar no conflito que estava tendo da evidência com aquilo que ele acreditava. Muito louco, né? E aí eu deixo uma pergunta para você. Você está disposto ou ou disposta a mudar suas crenças caso a realidade prove que você está errado? E te trago aqui um caso pessoal. Eu atualmente atuo, faço copy, né? Atuo com copyright, sou copywriter, podemos dizer isso. E algumas vezes a gente escreve, quer dizer, incontáveis vezes a gente escreve coisas que vão a teste no mercado para ver se converte, se vende, se tá bom, se não tá, se tá aumentando a conversão, se tá diminuindo a conversão, enfim. Mas, não, então onde você quer chegar falando isso? É o seguinte, vamos supor que eu tenho que escrever 5 chamadas de texto, que ela sabe, quando você vê no jornal, na televisão, aquelas letras maiores que já explicam as coisas, já explicam o caso de uma vez, o jornal ali, aquelas letras maiores que é algo para chamar sua atenção, uma notícia muito, muito foda ali e tal. Suponhamos que a gente tem que escrever 5 dessas para fazer um teste. Tem vezes que eu escrevo de fato algumas, vou pegar um exemplo, 5, e essas 5 vão ao mercado e o que mais me impressiona é que é aquela que eu acho que eu não dava nada, que eu falei assim, essa daqui vai ser a piorzinha, vai dar menos resultado. Às vezes era a que dava mais resultado. E o contrário acontecia também. Aquela que eu falava assim, caramba, essa daqui é a headline de ouro, é a melhor que eu escrevi, tem tudo aqui, tem a prova, tem a PUV, tem papapá, tem aquele tanto de coisa, e tá muito clara, tá muito de acordo, e tá entrando no nível certo de consciência, papapá, tudo, né? Que a gente pensa na hora de criar uma headline, eu pensava, essa vai ser a melhor. E ela era a que menos performava. Então, essa questão assim da gente aceitar a realidade, né? Que nesse caso a realidade é quando o que a gente escreve, quando a gente cria essa comunicação, seja em texto, áudio, vídeo, enfim, quando a gente cria essa comunicação, a realidade dentro do que eu faço hoje dentro do copywriting é um mercado. Então é um mercado que fala se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, comprando ou não comprando. Né? Ele dá essa resposta muito clara para a gente. Então, enfim, só compartilhando aqui um acontecimento pessoal de coisas que eu passo no meu dia a dia, que eu tenho que estar sempre aceitando a realidade. Putz, eu gostei, mas o mercado não gostou. Então, não está bom, né? Porque o crivo é o mercado. E, enfim, eu deixo essa questão aí, eu vou soltar essa bomba na sua mão e se você se sentir à vontade, comenta aqui embaixo qual que é a sua resposta a respeito disso, o que você pensa, se você já passa por situações assim, se você ainda tem um pouco de dificuldade de aceitar, se o ego ainda, putz, não, você tá certo de qualquer maneira, tá. Ou se você já está numa etapa de vida que você já aceita a realidade com um pouco mais de tranquilidade, podemos dizer assim, uma forma mais suave, né? Simplesmente aceita, adapta, né? Já está um pouco mais desapegado de querer sempre estar certo ou não. Enfim, comenta aí embaixo. Vou pedir para você curtir esse vídeo se você gostou, se você está aprendendo com essa série. Peço para você, caso você não me siga, para você se inscrever, para me seguir também. E se esse vídeo aqui faz sentido para alguém que você gosta, compartilhe esse vídeo, que eu pretendo trazer muito e muito mais vídeos para agregar para você que está assistindo. Valeu? Um abração, fica com Deus, tamo junto. Valeu!